Vamos entregar tudo ao Senhor, né? Porque quando nós entregamos ao Senhor, o Senhor trabalha em nosso favor. Entregamos no altar do Senhor, nosso louvor e nosso coração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo ao coração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante
apressado fugi, em Jesus me escondi, e seguro, seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Tua presença lá embaixo. Uma tormenta em sua vida que tira a direção, te causa dor, te sentes perdido, sem esperança no teu caminho. Não está sozinho. Uma tormenta em sua vida que tira a direção, te causa dor, te sentes perdido, sem esperança no teu caminho. Não está sozinho, ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenha forças para vencer. Enxugarei teus olhos, lutarei a tua luta, de sossego firme, sou o Senhor, teu Deus. Dói meu coração te ver chorar. Eu sei que é difícil, pois são tantas lutas que acontecem a todos, ninguém está imune. Nós vamos vencer este forte vento. Oh, a tormenta, canta, igreja. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenha força, meu Deus, pra vencer. Enxugarei os teus
Eu sou Deus. Enxugarei seus olhos, lutarei a tua luta, te sustento, honra, sou o Senhor. Aleluia. Você vai vencer. Na cruz e o pecado veio sobre ele, ele disse para Deus: Pai, por que me desamparaste? Ou seja, sem a presença de Deus, a pessoa fica desamparada. Devemos fazer de tudo para que tenhamos a presença de Deus na nossa vida. Amém? Porque com a presença de Deus nós vamos ter vitória. Com a presença de Deus nós vamos ser curados, libertos, transformados, restaurados e salvos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Não somente a presença de Deus que nos traz salvação, mas a obediência. A obediência a Deus nos leva à salvação. Amém? Paixão pela presença de Deus. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não posso ficar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se eu sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela sua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse em uma voz embargada, no pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo que o Senhor me guardou. É paixão pela sua presença, Senhor. É paixão pela sua presença, Senhor. É o espírito da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela sua presença, Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui e sabemos que nós buscamos a presença de Deus. E a presença de Deus é essencial nas nossas vidas. Glórias a Deus por isso. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço e buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela sua presença,
É paixão pela sua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela sua presença, Senhor. É paixão pela sua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela sua presença, Senhor. É paixão pela sua presença, Senhor. É paixão pela sua presença, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estarmos na casa do Senhor. E assim não seria diferente. Quinta-feira, feriado, muitas vezes difícil sair da nossa cama, né? Dar um trabalho. Só de pensar que não vai precisar trabalhar, né, no dia decretado como feriado, dá vontade de permanecer. E louvo a Deus por todos que estão aqui, porque esta é a vontade de Deus, sempre. Quem esteve no culto de ontem, em madrugada, vai ter facilidade de entender esta palavra, vai assimilar melhor, porque é apenas a direção do Espírito Santo, e a palavra vai sequenciando em outra, e nós vamos dando a compreensão total da palavra de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Semana passada nós ministramos sobre a vida na superficialidade, e hoje nós vamos para algo parecido, mas totalmente direção diferente. Mosquito, está vendo? Atrapalha até a atenção, irmãos, tira tudo. Esse dia eu estava aqui orando, estava palavra maravilhosa, e um pernilongo começou a me atacar, e eu tenho uma alergia, irmãos, eu comecei a sair demônio, né? Aí aquele mosquito, e se eu desse um tapa neles, os irmãos iam assustar, pensar que eu estava, né? Porque fica estranho, mas perturbou, picou para todo lado, e ia sair daqui com um calor que durou a tarde toda para passar. Tem hora que tem coisa que tira nossa atenção, mas nós estamos na casa de Deus e o nosso foco é Cristo, não somos nós. Eu, algum tempo atrás, há muitos anos atrás, eu comprei um imóvel ali na Barão de Melgaço, e todo feliz com aquela aquisição, eu contratei um engenheiro, um amigo, que fez um projeto de reforma e ampliação. Então comecei aquela reforma, aquela ampliação, com pouco recurso necessário para apenas aquela obra, muita coisa ainda pela fé, e contratei o pessoal, o pedreiro, o mestre de obra, pessoal de obra, e começamos então a fazer essa reforma. E começamos em várias frentes, e quando chegamos para partir do imóvel antigo, nós tiramos quando tirou o telhado, descobri uma coisa que nós não havíamos descoberto na vistoria feita pelo engenheiro, que quando nós fomos fazer a vistoria, nós batemos na parede, o engenheiro bateu nas paredes, e não, está firme, aqui está estruturado, aqui aguenta suporte essa construção. Mas quando tirei o telhado, descobri que aquela casa era feita, aquele modelo antigo, que era feita de adobo, com as paredes largas, né? E aí eu falei, agora, começando no meio do caminho, eu mudo o projeto ou continuo a reforma? Optei por continuar essa reforma. Então fui para a reforma e fomos derrubando aquelas paredes, fazendo outras no lugar e avançamos. Quando terminei, eu descobri uma coisa,
que eu tinha cometido um grande erro. Porque se eu tivesse derrubado aquela construção, toda aquela edificação, eu teria economizado e teria feito um projeto muito melhor. Porque as paredes ficaram tortas, tinha parede que não tinha porque acompanhava o sentido do terreno, então tem paredes que vai aqui, vai para lá, e ficou uma construção que pelo investimento não valeu a pena. Eu deveria ter derrubado e feito outra construção. E esse defeito, irmãos, permanece até hoje. Depois de todos os anos, toda vez que eu entro naquele escritório, passo por aquele corredor, eu vejo aquela parede, aquela quina de parede, eu vejo um direcionamento que não precisava ter, queria até valorizar aquela obra, e acabei tendo prejuízo em não ter derrubado. O que isso aplica hoje para nós? O que aplica hoje para nós é referente à palavra de ontem. O que aplica para nós é referente à palavra que Deus vem falando, mas da quinta-feira passada. Que Deus, quando estamos na igreja, nós vamos passar por um processo de reconstrução. Nós passamos por um processo e esse processo de construção, a primeira coisa que acontece é destruição, destrói todos os nossos conceitos, faz a desconstrução do ser, para reconstruir agora um novo ser. E quando esse ser, ele não passa por esse processo de destruição, de desconstrução, ele vai ser um ser imperfeito. Ele vai ter dificuldade em permanecer, ele vai ter dificuldade em entender a palavra de Deus, ele vai ser praticamente na igreja um nécio, um sem conhecimento. E depois dessa construção realizada, em cima de uma construção, de um alicerce que não suportaria, ela, depois de feita essa construção, ela possivelmente vai cair, ela não vai permanecer. Então todos nós que permanecemos na casa de Deus, dia após dia, não pode ser considerado tempo perdido, mesmo que você esteja buscando um milagre. Mesmo buscando um milagre, todos nós vemos aqui a busca de um milagre, de uma mudança, de uma transformação, de uma situação, mudança de situação, mas Deus permitiu que nós permanecêssemos aqui, para que nós pudéssemos ser reconstruídos, agora ser feito um novo edifício. E Paulo, em várias passagens, ele vai comparar-nos com um edifício. Jesus disse sobre o fundamento, aquele que constrói sobre a rocha, aquele que constrói sobre a areia. Ele não fala de material, ele fala de fundamento. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, em Efésios, ele fala da mesma coisa, do fundamento. Nós precisamos entender que o fundamento da nossa fé é Cristo. E que se esse fundamento estiver corretamente, se for feito tudo corretamente, estivermos alicerçados sobre ele, essa casa será uma casa fortificada. Porque sofrerá tribulações, sofrerá ventos, passará por ventos, muitas situações, mas ela permanecerá firme. É como aquela árvore à beira de um morro. Você vai lá, aquelas árvores à beira de morro, elas sempre são inclinadas, elas sempre têm uma inclinação, porque o vento, ele vem da planície, e quando chega no morro, quando encontra resistência, ele aumenta a sua força. Vento e contravento, o vento vem, ele vem com força, e ao encontrar um espaço, ele faz chamado contravento, ele sobe, e aí ele leva aquela árvore até o chão, ela emborca, irmãos, ela vai até o chão, mas quando o vento passa, ela levanta, como se nada tivesse acontecido. Assim é aquele que está fundamentado em Cristo. Esta é a proposta de Deus, o propósito de Deus para nós. Não somente receber as bênçãos, não somente ir para a nossa casa com a bênção familiar, com a bênção material, não, somente isso não. Deus quer muito mais, porque Ele está preparando cidadãos para os céus, e não para aqui, para a terra. Porque se fosse para a terra, irmãos, e nós recebíamos, seríamos todos ricos, porque Deus é dono do ouro e da prata, mas não é isso, não é esse o propósito de Deus. Então Paulo, escrevendo aos Efésios 2, 22, ele diz algo interessante. Diz que todos nós somos edificados juntamente. Paulo não fala de uma igreja que tem pequenos, grandes, médios e grandes. Ele fala que o crescimento desse edifício é feito conjuntamente.
Por isso que você vai perceber que aquela criança na fé, ela não permanece muito tempo na igreja. Aquela pessoa que está atrás somente de bênçãos de Deus, que Jesus disse: olha, vocês me seguem pelo pão que perece, mas não pelo que ele permanece, elas não permanecem na igreja. Oxalá, irmãos, que maravilha seria que se todos que frequentam, que estiveram, que experimentaram o poder de Deus neste trabalho, voltassem para as suas congregações agora edificados, porque viram o milagre de Deus, e poderiam ser milagres de Deus na sua congregação, poderiam ser, espalhar esse milagre, mas não acontece dessa forma, porque Deus escolhe alguns. O Evangelho, a palavra de Deus, é para todos, é indistinto, mas somente alguns Ele separa, somente alguns Ele trabalha. Para quê, irmãos? Porque Ele trabalha esse edifício e vai sendo construído. Nós estamos sendo construídos pela palavra de Deus, e é muito bom. Semana passada, passando por uma luta tremenda, nós passamos por uma luta tremenda em casa, a respeito de um negócio. Aí pedi a esposa, vai ela com mais outro advogado, vai resolver isso para mim, porque Deus na oração, Deus tinha me dado uma estratégia, manda ele. Ela foi, juntamente, ele pôde fazer uma interferência, e a coisa esquentou, porque uma obrigação que a pessoa tinha que ter comigo, e teria que ter sido realizado, e eu deixei de lado, eu não queria, para mim, eu perdoei, mas de repente surgiu um fato, e eu falei, Deus me mostrou, exerça seu direito, e é o que nós temos aprendido aqui, e é cristão a pessoa, não é porque é um cristão que não podemos exercer o nosso direito, não é aquilo que achamos, mas aquilo que está escrito, porque é diferente, nós achamos as coisas, todo mundo tem o direito de achar, mas são 3 verdades, a minha verdade, a verdade da pessoa e a verdade real. Então, Deus me dirigiu, exerça seu direito. Então, eu pedi à esposa, foi mais o advogado, sentou, quando lá a coisa esquentou, houve até dedo na cara, aquela coisa toda, e baixaram o ânimo, marcaram outra reunião, e nesse processo, Deus me levou, vou orar, Senhor, aqui na igreja, na quinta-feira passada, Senhor, houve um ânimo exaltado, os ânimos se exaltaram, mas Senhor, a tua direção não foi para isso, Senhor, tu me deste direção, será que eu estou errado nessa direção? Será que eu não entendi a tua vontade? Será que eu não entendi o que tu disseste para mim? Olha, Senhor, nós dois somos irmãos, somos filhos, teus filhos, então, Senhor, anula isto, dá outra direção, muda, Senhor. E no meu dia teve uma palavra sobre Pedro no cárcere, e naquela palavra eu entendi uma coisa, outra coisa, Senhor, vai na minha frente, Senhor, vai na frente, e guia essa situação. Fiz na segunda reunião, a esposa pôde interferir com mais autoridade, e ali já não tinha mais ânimo exaltado, havia harmonia, paz, havia paz. Aí pediu uma reunião que queria conversar comigo de qualquer maneira, falei, não tem problema, marcamos reunião ontem. E eu, antes de ontem, no meu travesseiro, eu disse, Senhor, porque a pessoa havia dito, olha, pode escriturar onde quiser aqui, pode pegar o que quiser, não tem problema não, eu quero coisa certa, eu quero que resolver esse problema, porque está me perturbando. Eu falei, Senhor, eu não quero nada dele, eu quero, Senhor, aquilo que é a tua vontade. E aí Deus, no meu travesseiro, eu estava sem paz, porque eu não gosto desse tipo de embate, e naquele meu travesseiro Deus pegou, o Espírito Santo começou a falar comigo, e me disse, olha, ele tem um terreno muito importante, numa região muito importante, e ele havia dito sobre que queria uma parceria para construir, que ele não tem condições de construir, faça isso, proponha para ele, resolve esse problema, e eu vou fazer o seguinte, vamos ser parceiros naquela construção, e aonde você vai tirar sua agonia. Foi para o escritório ontem, sentamos, ele disse, olha, é isso que eu quero, é isso que eu queria, estou em paz agora eu vou poder dormir. E ele já estava mais advogado na reunião, ele estava levantando, eu falei, não, vem cá, vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque tirado o conflito, somos edificados. E minha esposa disse na reunião com esse advogado, disse, olha, Carlos é um novo homem, ele não quer esse convênio, ele não quer isso judicializado, ele quer resolver isso amigavelmente. A pessoa que me conhece muito bem, e também já ficou assim, não entendeu. Sabe por quê? Porque estou sendo edificado pela palavra de Deus. Já não é mais a minha ou a sua vontade que deve prevalecer, é por vontade de Deus.
porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que eu encontro no livro de Paulo uma expressão dizendo que vós sois o bom cheiro, cheiro agradável de Cristo, porque depois de ser edificado, agora eu sou cheiro, eu sou aroma agradável a Deus. Noé, quando fez o sacrifício, Deus recebeu o sacrifício, e Gênesis diz o seguinte: e o Senhor recebeu o sacrifício de Noé como um aroma agradável. Aí Paulo diz que nós somos, em 2 Coríntios 2, 14 para frente, ele diz: olha, vocês são o bom cheiro de Cristo. Mas esse cheiro, será que é aquilo que nós usamos, aquele jequiti que forte, né? Aquele cheiro forte, quando a pessoa passa, você sabe, esse é jequiti, né? É aquele cheiro, é esse perfume? Não, irmãos, não é esse perfume, porque Paulo está se referindo ao cheiro do conhecimento de Deus. Por isso que ele fala, para nós é para a vida eterna, mas para aqueles, não para a morte. Porque onde nós passamos, nós somos bom cheiro de Cristo, porque nós primeiro, nós conhecemos a palavra, nós entendemos a palavra e somos transformados por essa palavra. E nesse processo de transformação, por onde nós passamos, nós vamos deixando o cheiro de Cristo. Estava na reunião na construtora, e aí meu amigo da Batista, ele recebeu uma ligação de um homem muito importante aqui da cidade, e ele estava na nossa reunião, ele não estava atendendo, e aquela ligação continuando, porque ele sabia que aquela pessoa, quando liga, tem que ser atendido na hora. Ele pediu: filho, atende aí e fala que eu não estou. Quando ele disse aquilo, eu falei: meu amigo, não faz isso não, fala a verdade, fala que você está na reunião, e você daqui a pouco você retorna. Até brinquei com o filho dele, ele pegou o telefone, mandou: ô fulano, estou na reunião aqui, eu terminar, eu te retorno. E eu disse: olha, porque a verdade, ela dói, às vezes dói a verdade, mas é a verdade. E nós vamos adquirindo costumes e hábitos que nós não percebemos, e por isso que nós somos reconstruídos. Nós precisamos passar por um processo de reconstrução. Tudo aquilo que havia sido apreendido, nós havíamos apreendido, ele tem que ser tirado, desconstruído, para que agora seja feito um novo homem. Porque agora o novo homem, ele é o cheiro de Cristo. Aonde ele vai, ele é o cheiro de Cristo. Então, porque o Evangelho, ele não é para fracos, ele não é para pessoas vivas, fortes, não, ele é para mortos. Ele é para mortos. O Evangelho é para mortos, irmãos. Por que o Evangelho para mortos? Porque João diz o seguinte: importante é que ele cresça e que eu diminua. E nem uma pessoa viva, mesmo fraca, ela aceita, ela tem orgulho. Você pensa que o orgulho somente para os poderosos, para os que têm poder? Não, o orgulho também é para a pessoa humilde que não tem nem o arroz do dia a dia. Você pega pessoas orgulhosas, arrogantes, então a pessoa está viva, ela precisa ser desconstruída. E agora, um novo homem, um novo ser, para habitar nesse corpo, que vai perecer. Porque agora a alma passa a ser o centro das nossas atitudes, a alma é o centro de todo conhecimento adquirido, e nós precisamos ser transformados, nossa alma precisa ser transformada, porque há muitas emoções que nós carregamos no tempo, e que nos seguem a vida toda. Estamos na igreja, estamos com essas emoções ainda, permanecemos nessas emoções, e essas emoções nos machucam, nos faz desejar a vingança, o troco, resolver o problema. Mas não é assim que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo confronta o pecado. Ele confronta o pecado. Porque o Evangelho que não confronta o pecado é mentira, não é Evangelho. E João disse, Mateus 3, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem ensinou? Os fariseus, os saduceus chegaram para ele, queriam questioná-lo pelo seu modo de vida, que vivia no deserto, vestido com pele de camelo, e comendo gafanhotos e mel silvestre. Ele teve um ministério dele, foi no deserto. Todo o ministério de João Batista foi realizado no deserto, com exceção quando ele ia no palácio. Então os saduceus, os fariseus foram até ele, e a palavra que ele recebeu, os saduceus e fariseus, foi raça de víboras. Mas como? Os fariseus eram os conhecedores, os intérpretes da lei.
Eles conheciam a lei. E estava dizendo que aquela pessoa que você está se referindo, ele não pode ser, é mentira, você está mentindo. Porque nós temos por pai apenas um Abraão. E João disse, olha, vós tendes pais como o pai Abraão, mas Deus, até destas pedras, pode suscitar filhos a Abraão. A palavra de Deus, ela confronta a verdade, aquela nossa verdade, ela confronta, porque nossa verdade, diante de Deus, não é a verdade, é mentira, tudo é mentira. Todo o nosso desejo é mentira, porque nós sempre desejamos aquilo que é passageiro, nós lutamos por aquilo que é terreno, que é temporal. E o que Deus nos apresenta sempre é uma vida eterna, é muito mais. Por isso que quando nós vamos espalhando esse cheiro de Cristo, porque nossa vida vai sendo transformada, nosso edifício vai sendo construído, as pessoas olham para nós e dizem, nossa, como está diferente. A pessoa referiu a minha esposa e disse, olha, até aqueles que convivem com ela, está vendo que está diferente, nossa, pois é, meu amigo, é a palavra de Deus, é o desejo pela palavra, porque nessa caminhada, não é flor não é só coisas boas não, irmãos, tem que ser esmagado, porque para exalar o cheiro de Cristo, tem que ser esmagado. A mirra, para poder ser perfume, tirar aquele óleo dela, ela vai para o vaso e ela é apressada, ela é prensada. Muitas lutas nossas, parece que nós não vamos vencer, que nós vamos fracassar. Tem dias que nós pensamos, não consigo, não vou conseguir, vou fracassar. Mas quanto mais somos apertados, mais cheiro de Cristo nós exalamos. E as pessoas não entendem, não compreendem, porque mesmo na dificuldade, mesmo no pior momento da vida, ainda consegue glorificar a Deus, mesmo naquele momento que perde o filho, mesmo no momento que perde tem o câncer, mesmo naquele momento que a morte bate na sua porta, mesmo nos momentos que a tristeza, que a fome aperta, mesmo nesses momentos, glorificamos a Deus, e aquelas que estão à nossa volta não entendem, como que pode isso acontecer? Como que pode ser assim? É um fanático, é um louco. Mas isso é para aqueles que estão fundamentados, que foram estabelecidos sobre a palavra. Porque agora já não é mais a salvação, porque a salvação é o fundamento, é Cristo, porque é todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, esse se torna por herança, filho de Deus por adoção, é filho de Deus. Agora Paulo fala de um fundamento, que é Cristo, que estou sobre Ele, que a salvação me é dada, gratuitamente, pela graça. Agora vou começar a ser construído, e eu não posso lançar mão da massa, do tijolo, do material, porque se eu colocar um material que não é da palavra, que não é de Deus, esse material vai se queimar. E Paulo diz em Coríntios, ele diz, olha, uns edifícios são feitos de palha, de feno, de madeira, mas outros são feitos de pedras preciosas, de ouro, de diamantes. Mas Paulo diz, olha, mas um dia tudo vai ser provado pelo fogo. E às vezes nossa provação já começou, está sendo provada, porque as obras feitas de palha, feno e madeira, elas vão se queimar. Ela vai sofrer detrimento, vai queimar. Mas aquele que é provado no fogo milhões e milhões de anos, que é o diamante, carbono puro, ele serve para quê? Cortar vidro, cortar aço. Sabia, irmãos, que o diamante é usado no corte de aço? Sabia disso? Ele é usado para cortar aço. As matérias mais resistentes, logicamente menos resistentes que o diamante, ele serve, irmãos. Por quê? Porque ele é resistente. Este é o fundamento, que é Cristo. Aonde está o nosso fundamento? Na resistência da palavra de Deus, que nós recebemos a palavra, acolhemos essa palavra, e agora essa palavra para nós nos torna um edifício de Deus. E agora, como edifício, nós começamos a ter visões, revelações, adoração. Nós temos um nível diferente. Nós temos milagres de Deus. Nós apresentamos nossas causas a Deus. Ele interfere, Ele resolve, porque eu sou o edifício dEle. Eu sou fundado nele. Então eu tenho a palavra, e a palavra que eu tenho, agora eu saio exalando o cheiro de Cristo. E esse cheiro lá fora, alguns não vão entender, não vão aceitar. E Paulo diz, olha,
Para vós, vida eterna. Mas para eles, morte, condenação. Sabe por que isso? Porque eles não entendem, porque não querem a palavra. Mas nós continuamos sendo cheiro de Cristo. Somos cheios. E temos a palavra, e temos o ministério da palavra. E onde nós entramos, nós exalamos esse cheiro, porque nós temos a palavra, o conhecimento da palavra. É o conhecimento, irmãos. E quando você apresenta o conhecimento da palavra para naquela situação que não tem solução, ela vem revestida do poder do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo trabalha na palavra e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso é feito para nós, para nos exaltarmos? Negativo. Por isso que às vezes provas vêm sobre nós, é para exatamente aperfeiçoar-nos, tirar muita coisa que não serve, para tirar nosso orgulho, nossa arrogância, nossa autossuficiência, nosso domínio sobre a situação. Nós gostamos de ter domínio sobre as coisas, gostamos de definir, sentar e dar ordens. Todo mundo gosta. Que bom seria a dona de casa chegar em casa tranquila, sentar no sofá e dar ordem, como o que se busca hoje, são a robótica, né? Os computadores, e senta ali e fala: o computador vai lá, lava a roupa, o computador lá, liga a máquina, e fica sentado, tudo acontecendo. O poder é muito bom. Então às vezes nós perdemos, nós não percebemos isso, e vamos tomando atitudes que não condizem com a palavra. E aí Paulo diz: olha, eu conheci um homem que no corpo não sei, ou fora do corpo não sei, também não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu. E lá nesse lugar, no céu, ele viu coisas inefáveis, coisas grandes demais, que ao homem não é lícito dizer. Mas não posso falar, esse homem não pode dizer, mas foi posto por causa da excelência dessa revelação, desse conhecimento, foi-lhe posto um espinho na carne. Aí ele se revela que era ele que foi arrebatado. E esse espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse, para que o orgulho, a arrogância tomasse conta de mim. E aí todo dia diz: um mensageiro de Satanás, um enviado de Satanás. Irmãos, quantas pessoas são colocadas por Deus para nos provar, para nos tentar? Quantas pessoas são? Todo dia, no nosso trabalho, na nossa casa, nos WhatsApps da vida, nas mensagens virtuais que nós recebemos, tudo nós temos para nos afrontar. Mas nós temos exalado esse cheiro de Cristo, nós temos sido cheiros de Cristo, nós temos mostrado o conhecimento de Deus para essas vidas. O milagre de Deus vem muito maior, irmãos, muito maior do que ter a despensa abastecida. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso ter a despensa, Deus cumprindo a palavra, é maravilhoso demais. E é por isso que nós vemos todo dia nós temos um pedido a Deus, mas Deus usa essa nossa fraqueza, essa nossa necessidade, para nos trabalhar, para nos edificar. Então depois você não é mais a mesma pessoa, você volta para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua igreja, sua congregação, se não for daqui, você volta um novo homem. E não dá mais trabalho para o seu pastor. Se deu trabalho aqui, eu dei trabalho aqui, orações, inclusive os pastores antes de ontem falou: irmão, você sábado, eu estava orando a Deus, e senti de Deus de ir lá no tal lugar para orar também lá, como já fizemos. Estou dando trabalho aqui, irmãos, eu dou trabalho nessa congregação para o pastor, mas eu sou de outra congregação. Então, no mínimo, irmãos, que eu aprenda e leve lá, porque fazendo isso, estou cumprindo o ministério da vida dele, que Deus deu para ele, quer multiplicar, quer fazer discípulo, e eu vou lá e continuo esse trabalho. É isso que Deus quer de cada um de nós que permanecemos aqui. Não é somente a bênção, irmãos, não é somente levar, não é aquela árvore parasita. Já viu a árvore parasita? Que ela vai no tronco, ela fica viva, o tronco morre, e ela continua forte e firme, porque ela se alimenta da seiva daquela árvore. Não é isso que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós vamos e demos fruto. Nós temos que dar fruto, nós temos que produzir, e aonde estiver nossa congregação, e vão dizer: nossa, que mudança, e não é a mesma pessoa que estava aqui, saiu daqui, ela começou de repente, do nada, ela começou a ter uma conversa diferente,
ela começou a ter uma palavra diferente, ela começou a ter um louvor diferente, porque agora eu sinto a unção dessa palavra, eu sinto a unção desse louvor. Este é o ministério da palavra de Deus. É nos chocar, é combater, porque aquele evangelho que é pregado em muitos lugares é falsificado. O evangelho, melzinho com açúcar, irmãos, aquele que você vem do jeito que você está, que você é, e continua. Esse não é o evangelho de Deus, irmão. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é de transformação, é de poder e transformação, para mudança de vida e frutificação. Não é evangelho. Se você frequenta uma igreja que prega um evangelho água com açúcar, tome cuidado, seja então o divisor de água no seu evangelho, lá no seu congregação, seja divisor, seja verdade, confronte, faça acontecer, porque o evangelho, a palavra de Deus, é para confrontar o pecado, não é para aceitar o pecado. Deixei de pecar? Não, mas a palavra de Deus insistentemente, dia após dia, me mostra o meu pecado, revela o meu pecado, e eu sou obrigado, Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou fazendo errado, eu estou agindo errado, estou no caminho errado, mostra, Senhor, me ajuda, porque o importante na minha vida, Senhor, é fazer a tua vontade. Já não sou eu mais que prevaleço, não é a minha vontade que prevalece, mas sim a tua vontade, Senhor. Olha, esse evangelho que nós aprendemos aqui dia após dia, mas esse evangelho é apenas para aqueles que ouvem. Apocalipse diz muito bem, claramente, nas cartas das igrejas da Ásia, diz, olha, aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve, vai receber bênção. Aquele que ouve, ele é preenchido, porque quando ouço, eu guardo, e no momento certo, essa palavra virá, e vai fazer a mudança total, porque na circunstância, nos momentos de adversidade, a única coisa que sobra para nós, quando somente o nosso travesseiro sabe o que está passando, sobra para nós somente a palavra de Deus. Porque quando você olha para o lado, a pessoa não fala nada, olha para o outro, não encontra apoio, você sozinho, você se sente sozinho. Ontem à noite tive com um amigo que está em depressão, eu fui deixar um objeto para ir na casa dele, e ele me puxou para dentro da casa dele, começou a chorar, e eu falei, olha, você me conhece, sabe tudo, sabe a minha vida, sabe que eu já passei por tudo isso aí que está passando, mas uma coisa é, a palavra de Deus me mudou, a palavra de Deus está fazendo mudança na minha vida, vamos junto também, vamos lá, tem oração, tem aqui a igreja perto da sua casa, do lado da sua casa tem a Assembleia de Deus, bem aqui do lado do Santo Isabel, do lado da sua casa, esquina com esquina, vai lá, ouça a palavra de Deus, ela vai mudar a sua vida, e você vai perceber que tudo isso é passageiro, isso não é eterno. Ele falou, já pensei besteiras, já estou pensando em coisas para fazer. Pois não vai resolver o seu problema. Você precisa da palavra de Deus, porque somente ela pode mudar no momento como você está passando. Então, para nós também, irmãos, nós precisamos ter esta palavra. Nós precisamos ter sede da palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção na palavra, porque aquele que diz, que fala, aquele que ouve, Paulo diz, olha, se não ouve com atenção, ele se faz louco, faz inércia, não presta atenção, não teve proveito algum. Então quando nós saímos 5 horas da manhã da nossa casa, saímos meio-dia da nossa casa, desesperados, sem comer. Então quando nós entramos na igreja, irmãos, é a palavra de Deus que é o objetivo, é prestar atenção, porque mesmo que eu não esteja falando a tudo aquilo que Deus me revelou, mesmo que a minha palavra não tenha sido que Deus tenha me revelado para o momento, mesmo assim é a palavra de Deus, mesmo assim ela vai fazer o trabalho, porque a palavra de Deus não volta vazia, porque ela tem o Espírito Santo de Deus, e ela não volta vazia. Então eu ouço a palavra, para não me fazer como ignorante, porque a pior coisa que tem, é você falar com a pessoa que não deixa você falar. Você está no diálogo, que na realidade se torna um monólogo, um diálogo, e você quer falar e a pessoa não deixa você falar, você quer falar, a pessoa não deixa você falar, você fica, o que acontece com você? Ou você se irrita, ou você fica mudo. Aprendi, chega aqui correndo atrasado, e tal, meu Deus, Senhor, irmãos, opa, para aí, minha oração não estava tendo efeito, minha oração estava tendo efeito, cheguei atrasado, não tem problema, Senhor, estou aqui na tua casa. Aí eu comecei a fazer o quê? Lentamente, Senhor, estou aqui na tua casa, trouxe o quê? Deus, a presença, é o que nós estamos sendo ensinados aqui,
Os irmãos prestem atenção, porque eu estou dizendo aqui, não é nada de novo, tudo que já foi ensinado. Tudo já foi ensinado. E todo dia, ontem foi o pastor que começou a pregar a passagem aqui no meu dia, eu pensei, essa palavra conhecida, já acabou, Deus, semana passada, tem repetido várias vezes, daqui a pouco ele traz, o Espírito Santo revela uma outra perspectiva daquela palavra, um outro entendimento daquela palavra. E Deus falou tremendamente, e o poder desceu, e foi cheio, nós fomos embora cheios do poder de Deus. Então, quando eu estou aqui, aproveite o máximo do meu tempo, aproveite o máximo do seu tempo, para ouvir a palavra, e meditar nela. E se algo que não está na palavra, que não está escrito, você tem a palavra, então comparando as coisas espirituais com as espirituais, e você vai seguir firme nesta caminhada. Não serão os ventos, não serão as dificuldades da sua vida, não serão as bênçãos não recebidas que irá tirá-lo do caminho. Você permanecerá firme como aquela palmeira ao pé do monte. Ela enverga e vai lá embaixo. Mas quando o ventania passa, ela volta firme, permanece firme, porque a palavra, esse é o objetivo da palavra, nos fazer firmes. E aí, quando estamos firmes, as bênçãos de Deus dá bênção quando você chega, Deus dá bênção quando você permanece, e dá bênção também no final. Deus te abençoa sempre. E é loucura nossa, depois de conhecer este Deus, de receber de ter os milagres de Deus na nossa vida, agora nós aceitarmos fraquejar, é bobeira, não é inteligente, é falta de inteligência, porque Deus te abençoou no pouco, naquela coisinha pequena, e se você permanecer na palavra, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai dar aquilo que você pede, aquilo que você deseja, porque agora você tem a palavra, e tendo a palavra, Jesus diz, olha, até agora vós não pediste nada, você nunca não tem pedido nada a mim, pedis e recebeis, mas pedir, como pedir? Segundo a vontade de Deus. E quando eu estou na palavra, o meu pedido já não é mais para satisfazer o meu ego. Não, mas o pastor mesmo disse ontem, ter dinheiro é muito bom, mas é bom demais você sentar num bom restaurante e passar o cartão, não ficar preocupado se vai passar o cartão e se vai passar o débito. Não, é muito bom, mas esse não pode ser o objetivo principal, porque quando eu tiro a minha vontade, quando eu tiro os meus desejos deste lado e vou para satisfazer a vontade de Deus, para ser edificado pela palavra, para me tornar um cheiro suave de Cristo lá fora, um perfume, um aroma agradável para Deus, aquelas coisas que são importantes para mim na minha vida, o que Deus faz? Ele começa a cuidar, Ele começa a trazer, Ele começa a mudar. Eu estava a oração, não terminava a oração, já vou encerrar. A oração e a pregação não terminava, a palavra maravilhosa não terminava, eu queria ir embora porque eu tinha obrigação marcada e estava agoniado, e de repente Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, fica, calma, fica, porque lá fora eu cuido. Isso, saí, a palavra completa, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, e quando eu cheguei lá fora, Deus já tinha trabalhado naquilo que eu estava para resolver. O pastor disse o testemunho dele ontem, sobre um horário que tinha marcado, mas Deus disse, para e vai pregar a palavra, e mais tinha marcado o horário, marcado no cartório e tal, e parou e fez a palavra. Quando chegou, Deus tinha cuidado de tudo. Deus tem cuidado de tudo. E Jesus diz, olha para o campo, olha lá para o campo, olha as flores do campo. Se alguém plantou aquilo lá no campo, aqueles lírios do campo, alguém plantou, que nasce de manhã. Pedro mesmo disse que a nossa vida é como a flor do campo, nasce de manhã e à tarde perece pelo sol. Alguém plantou, olha para os passarinhos, alguém deu comida para eles, alguém foi lá e eles plantaram, aliás, eles plantaram lá, eles foram lá e plantaram. Não. Mas você nunca viu um passarinho, logicamente que dentro do contexto da mensagem de Cristo, mas você já viu algum passarinho morrer de fome, mesmo não ter plantado? Já viu essas coisas acontecerem sem ter feito nada? E diz, olha, se Deus cuida de tudo isto, porventura não cuidará de vós que sois seus filhos? Será que Deus não está cuidando de nós? Será que Deus não está cuidando das nossas angústias, das nossas dificuldades? Mas esse cuidado está no alicerce,
naquilo você está fundamentado, aonde você foi posto, que é na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. A principal pedra de esquina é Cristo Jesus. E se eu estou nele, eu tenho segurança de que amanhã não me preocupo. A ansiedade, tirando toda a ansiedade, lançar de vós toda a ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. E se Deus cuida do passarinho, se cuida do campo, da flor do campo, que ninguém plantou, que ninguém fez nada, se Ele não cuida disso, que é natural, não cuidará de vós muito mais, não cuidará de nós muito mais. A palavra, ela preenche, porque nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos, nem sempre não fará, podemos até usar a expressão absoluta. Deus não faz a nossa vontade, Deus não foi posto para fazer nossa vontade, mas Ele faz a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando eu aceito essa verdade para a minha vida, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu eu, e vou deixando tudo para Ele, o tempo dEle, as coisas vão acontecendo, tudo no tempo certo. Pode não ter chegado para você, pode não ter chegado para mim ainda, mas Deus tem trabalhado, Deus tem cuidado. Não deixou passar 2 anos praticamente só cuidando de algumas coisas que Deus me falou que é para fazer. 2 anos, mas nesses 2 anos Deus não deixou faltar o pão. Teve um dia, apenas um dia, e eu falei, Senhor, agora vai ter problema. Mas Deus abriu a porta e disse, do nada, Deus abriu a porta. E o que está sendo feito, uma coisa muito, muito maior do que eu poderia fazer. Porque Ele tem cuidado de tudo, nos detalhes. Deus cuida dos detalhes, irmãos. Deus cuida da tua vestimenta, Deus cuida do teu alimento, Deus cuida da tua saúde. Se alguma coisa na sua saúde que ainda não está bem, busca Ele, que no tempo certo. Busca também para entender, será que Senhor, que não quer ensinar alguma coisa? Nós às vezes nos portamos como nécios, porque nós, quando estamos na luta, nós ficamos preocupados com a luta, nós queremos, e por quê da luta? A pergunta é errada. Senhor, o que queres me ensinar com essa batalha? O que tu queres me ensinar com este momento, Senhor? Estou angustiado, estou triste, estou abatido, porque estás abatido a minha alma, porque estou sem angústia, porque está triste, angústia dentro de mim, que essa angústia está dentro de mim. Aí eu vou, Senhor, o que tu queres me ensinar com isto? O que esse momento de dificuldade da minha vida? Se é um filho, se é um marido, se é uma esposa, se é um trabalho, se é um alimento, se é uma empresa, o que é, Senhor? O que tu queres me ensinar com isto? Então, quando eu compreendo, irmãos, quando eu entendo o que é que Deus quer me ensinar, eu saio da luta. A resposta vem, eu saio daquela batalha. Porque tudo para nós é para edificação. Não é Deus querendo nos destruir, não. Está moendo, está doendo, está amassando, e está aí vai. Não é para destruir. Não é para destruir. Assim como o barro na mão do oleiro é para vaso. Não é para destruir. Às vezes você pode pensar, quer me matar, Deus está querendo me matar, com tanta luta, com tanta dificuldade, Deus quer me matar. Não é não. Não é para matar não, é para nos aperfeiçoar, porque nós estamos sendo feitos, é construção de Deus, edifício de Deus, casa de Deus, porque chegará o momento que nós seremos casa completa, plena de Deus, nós seremos habitação total de Deus. Essa é a verdade, que chegará o momento que Deus preencherá toda a nossa vida, e nós seremos a casa eterna de Deus. Esse é o objetivo de Deus, é nos tornar morada eterna dEle. E para isso tem que ser usado o material conveniente, o material adequado. Não adianta você usar, onde tem que pôr tijolo, você usar outro material, é tijolo. Onde tem reboco, tem que pôr reboco. Onde tem que pôr argamassa, tem que pôr argamassa. Onde pôr telha, tem que pôr telha. Não adianta você colocar outro material. Não adianta você colocar um material errado, equivocado, porque não vai dar certo. Essa casa vai cair e a ruína é grande. Mas quando é usado o material correto, que é a palavra de Deus, e vai esmiuçando, que confronta o nosso pecado, confronta a nossa vontade, o nosso erro, sabe o que acontece? Nós vamos nos tornando casa de Deus, e cada vez mais nós vamos percebendo, sentindo o poder de Deus na nossa vida. Aí nós estamos prontos, porque ficar em Jerusalém é ser preparado, é um processo de preparação. Não é processo de uma semana, não, de um dia, não, de um dia, de uma semana, não. Esse processo pode durar muito tempo, mas tem que permanecer ali, ouvindo a palavra, sendo
tendo crescimento na palavra, recebendo o ensinamento, o tratamento de Deus, até que possuir, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, a casa pronta, edifício pronto, agora eu sou a morada de Deus, a habitação de Deus, e aonde eu sou, onde eu passo, eu sou cheiro agradável de Deus, eu estou a palavra, eu tenho o conhecimento de Deus, amém, irmãos? Aleluias. Dia, hoje é feriado, mas não passa meio-dia. Irmãos, olha bem, se nós somos edificados pela palavra, mas é uma palavra que é vivida, não é verdade? Irmãos, quando o Senhor Deus fez aquele boneco Adão, eu falei para os irmãos, o que é palavra? Palavra são os pensamentos de Deus que foram registrados em símbolos de letras no hebraico, no grego, no aramaico, que agora está em português, inglês, várias outras línguas. Mas esses símbolos que foram escritos, eles foram verbalizados. A palavra verbalizada, a voz, a área que sai dos pulmões, que passa nos alvéolos pulmonares, nas cordas vocais, e formam significados em voz. Quando Deus assopra do seu espírito, Ele assopra os narizes de Adão no seu espírito e faz dele um ser vivente, aquela vida dependeu do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Quando Ele assopra, Ele põe do seu Espírito nas narinas de Adão. Nós temos vida por causa do Espírito de Deus. Então, quando sai a palavra da boca de Deus, Ele fala, as palavras que vos disse são Espírito e vida. Ou seja, João 66, 63. Então, a carne para nada aproveita. Mas a palavra que vos disse são Espírito e vida. As palavras que vos disse saiu de dentro de mim, porque eu sou Espírito. Então, os dois órgãos principais, que é o ouvido e a boca, a fé vem pelo ouvir. Quando a boca confessar o Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ouvido e boca. O Senhor Deus está ouvindo, porque o que acontece? A minha edificação depende desse relacionamento com Deus. Não tem relacionamento sem comunicação. Comunicação, um fala, outro ouve. Quando você lê a Bíblia, você ouve Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Então, você conhecer Deus, ouvindo Deus e falar com Ele, é a comunicação, o relacionamento que nós precisamos para sermos edificados na palavra de Deus. Você começa a deixar as palavras, tem muita palavra no mundo. Tem a palavra dos nossos pais, tem a palavra das pessoas do nosso serviço, tem a palavra da escola que você aprendeu com a professora, tem a palavra do Jornal Nacional, seja da revista, seja o que for. Tem muitas palavras, você começa a deixar essas palavras e viver nos padrões, na conformidade da palavra de Deus. E a do mundo só vai servir aquela que estiver em conformidade com esta palavra de Deus. Enquanto você não deixa, que nem ele falou assim, a construção que ele falou, desconstrutivo, que não compensou eu reformar, tinha que ter destruído tudo. Várias vezes eu já vi casas bonitas que eu passo e está tudo no chão. Se você faz outra nova, você isso é louco. A gente não entende nada, né? Isso é louco, perdeu dinheiro. Mas para Deus, Ele faz novo, Ele não reforma. Deus, Ele faz uma nova criatura. Tem que ser tudo perfeito. Então, quando é edificado pela palavra, não pode ser reformado, tem que ser realmente feito novo. Porque Deus, tudo é novo. Então, quando nós buscamos a Deus, o nosso motivo de buscar a Deus é uma necessidade, então Deus vai te dar sempre necessidade. Se você está buscando Deus por causa dessa prova que você está passando, e Ele quer tanto falar com você, mas você não fala com Ele, não vai para a oração, então Ele vai te colocar mais necessidade para você orar mais, para Ele falar mais com você e te ouvir mais. Deus quer relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é relacionamento com Deus. Irmãos, o mais importante não é o que nós fazemos para Ele, o mais importante é o relacionamento que nós mantemos com Ele. Porque se você tem esse contato com Ele aqui agora, seja através do milagre, da palavra que for, e você não manter esse relacionamento quando passa por aquela porta, Ele vai te colocar uma outra necessidade para você voltar. Porque você precisa e é dependente de onde você, porque se você só busca quando a situação aperta, então Ele vai te apertar toda hora.
porque Ele quer que você busque, Ele quer falar com você, Ele quer relacionamento com você, Ele quer comunicação com você. Mas quando você faz isso por amor, depois de uma fase, depois de um tempo, depois de uma experiência, você aprende que buscar por amor é muito bom, é prazeroso. E quando você faz isso, você busca por amor, você não está nem aí se Ele vai te dar, se Ele não vai te dar. Ele já te deu lá na cruz do Calvário. Você já entra em vantagem, mas quando você vem por necessidade, você vem em débito. Eu preciso, eu necessito. Mas quando você entende esse relacionamento, quando você entende a vontade dEle, você já vai com crédito. Não, Ele já fez por mim. Eu estou fazendo aqui não é nada, é pouco. Você já vem com crédito. Existe no meu serviço lá uma situação de colocar as pessoas sempre em débito, para as pessoas terem que fazer alguma coisa. Às vezes está tudo certinho. Ô soldado, senhor, pois não, que soldado? Fica direito, seu posicionamento. Tudo fez o melhor. Coloca você sempre em débito, para você ter que produzir. Com Deus é diferente. Você já está em crédito com Ele. Ele já fez por você. É diferente. Então, irmãos, ser edificados na palavra é só para quem está disposto a pagar um preço para fazer a vontade do Senhor. Só para quem faz por amor. É uma obediência amorosa, não uma obediência pressionada, obrigatória. Obediência amorosa. E isso, edificação tem todos os passos. Tem um alicerce. E Ele ensina como é que tem que ser esse alicerce. Na rocha. Aquele que escuta e pratica, será edificado sua casa na rocha. Tem o caminho certo, mas a gente tenta ir por outro caminho. Não tem jeito. É por esse caminho. Irmãos, amar a palavra de Deus é para pouquíssimas pessoas. Porque o amor à palavra de Deus está disposto a dar a sua vida por essa palavra. Está disposto a morrer por ela. Está disposto a mesmo que você tenha uma perca grande. E mesmo que Deus não te dá, você o ama mais ainda. São para poucos. Mas aqueles que são edificados pela palavra, eles não caem. Porque foi edificado na rocha. Cai a chuva, correu os rios, a casa não cai. Não cai. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, ela pode sair para o outro lado. Ou ela pode ir para a tábua do teu coração. Quando é que ela vem para a tábua do teu coração? Quando você está limpo das suas próprias palavras e das outras palavras, dos outros pensamentos. E aí ela entra e faz morada. Mas quando essa palavra sai de você, e como se fosse um órgão saindo de você, aí é sinal de que você não quer mais ficar sem ela. E que só ela pode te dar vida. Porque a palavra ela é viva e eficaz. Vamos ficar em pé? Que maravilha de palavra, irmãos. Temos que desconstruir algumas coisas para que a palavra nos edifique. Temos que construir algumas coisas na nossa vida. E às vezes nós queremos ser edificados pela palavra e não queremos construir alguns costumes que nós temos, alguns hábitos que nós temos. Não queremos abandoná-los. E não somos edificados de verdade quando isso acontece. E quando você é edificado de verdade, porque a palavra ela vem para admoestar, vem para edificar, vem para redarguir, ela vem para isso. Te instruir em justiça. Qual que é o seu relacionamento com a palavra? Um relacionamento íntimo de entender, procurar entender e cumprir? Ou é apenas uma história, um fato contado? Qual que é o seu relacionamento com a palavra? Amém? Alguém tem algum testemunho para contar? Se alguém tiver, fica à vontade. Alguém tem algum testemunho?